Gente, hoje o tema vai ser diferente, tá? Hoje a gente não vai ler os provérbios, não. Como tá com esse, o pessoal tá aí muito com esse assunto de o Deus do Antigo Testamento, é o diabo e tal, porque, ai, gente, é impressionante. É, é ruim até comentar esse tipo de heresia, porque nós mesmos, ao falar sobre essas coisas, a gente acaba até contaminando o nosso próprio entendimento, até para refutar esse tipo de coisa. Mas, enfim, vamos, né, vamos aí ler algumas passagens para vocês entenderem o testemunho, porque a gente precisa entender todo o contexto, toda a história que é mostrada. Não adianta nada querer pegar umas partes do testemunho e falar aqui, ó, é do diabo, ali é do diabo. Não, toda a história, ela é uma história coesa, uma história que tem começo, meio e fim, tá bom, gente? Esse negócio de começar com essas heresias, porque o Deus do Antigo Testamento era o diabo. Então, por que que você está lendo aí o Antigo Testamento? Por que que você tem em casa, já que é do diabo? Por que que tem aí? Você quer dizer que você vai guardar coisa do diabo aí na sua casa? Escrito do diabo? Então, assim, gente, é tão assim além da imaginação que a gente não sabe nem por onde começar, né? As pessoas que pensam dessa forma. Bom, então a gente vai deixar aí a leitura de Provérbios, Sabedoria de Salomão para a semana que vem, e hoje a gente vai falar sobre o Filho do Altíssimo. Quem é o Filho do Altíssimo? Quem fala sobre o Filho do Altíssimo? Como é que vocês sabem quem é que o Jesus da Nova Aliança é o Filho do Altíssimo, mas não é filho do Deus da Antiga Aliança? Será que não fica confuso? Porque, gente, isso daí tem essa ideia de Deus do Antigo Testamento é o diabo, ela tem uma raiz. Qual é essa raiz? O gnosticismo. Ali começou tudo, tá? O pessoal aí começa e entrou numa teologia meio gnóstica e aí acabou indo para esse caminho aí, tá? Uma coisa puxa outra, um abismo chama outro. Quero que vocês entendam isso. Então, assim, para mim, que já acompanho, já tenho tempo, as pessoas aí, acompanho assim, né? Vi que muito tempo atrás as pessoas já estavam, né, em algumas heresias, era já de se esperar que chegasse ao ponto que está hoje, tá? Só que, assim, as pessoas que são cegas, elas não têm essa visão. Então, assim, qualquer um chega lá e fala que é irmão, fala que serve ao Criador, e aí as pessoas simplesmente acreditam, e de repente a pessoa chega, traz uma ideia diferente e tal, e aí confunde tudo, tá bom? Mas assim, quando a gente quando a gente parte de uma premissa verdadeira, a gente já sabe o que, que vai acontecer lá no final, o que, que a pessoa vai crer, porque a gente já sabe de onde ela partiu. Quando a gente sabe de onde a pessoa partiu, a gente sabe onde ela vai chegar. Dá para entender isso, gente? E foi dessa forma que eu vi essas pessoas. Então, era natural que elas, para mim, desde de quando elas começaram a falar lá umas ideias erradas da fé, que tinha relação com o gnosticismo, já era de se esperar elas hoje estarem falando esse tipo de coisa. Por quê, gente? Vamos lá fazer uma introdução. No gnosticismo já tinha essa ideia, né, do Deus do Antigo Testamento ser mal. Por quê? Porque lá nas teorias deles, não combinava um Deus lá do Antigo Testamento, mandava matar, mandava apedrejar, não combinava com o Jesus deles. Então, qual foi a conclusão que eles tiraram? O Deus do Antigo Testamento é mau. E depois, a partir dessa premissa, criaram aí um monte de ideia. Mas tudo nasceu desse pensamento aí. E o que que esse pensamento aí reflete?
o pensamento do mundo, é o próprio ser humano querendo falar, não, eu que sei o que que é justo. Então, isso daqui na antiga aliança não combina com o que eu acho justo. Então, o que está na lei, o que está no Torá, o que os testemunhos que estão aqui é injusto. Eu que decido o que que é justo ou não. É sempre o ser humano achando que conhece mais a justiça do que o próprio Altíssimo. E será que isso é verdade, gente? Basta olhar para o mundo. Gente, será que no mundo as pessoas querem mais justiça? Assim, o querer, tá? Pensa no querer só. Será que as pessoas querem mais o que é bom, querem mais o que é justo? Ou elas querem mais o mal? Elas querem mais o que é justo, não é? Mas o que que é que o mundo mostra pra gente? Que as pessoas fazem o que é mais justo ou elas fazem o que é mais mal? O que é mais mal. Então, onde será que tá errado aí, hein? Onde será que tá errado? Se as pessoas desejam o que é justo e bom, por que que o mundo vai cada vez mais mal e injusto? Injusto e ruim? Onde será que tá errado aí as coisas? Será que é o próprio ser humano que está num auto-engano? Ai, eu desejo tanta justiça, eu quero a justiça, mas por que que tá tudo ruim então? Por que que tá tudo injusto? Aí a Bíblia explica isso para nós. Vocês podem querer o que é bom para vocês, mas na hora de praticar, as pessoas fazem o que elas acham melhor para si mesmas, e normalmente o que é melhor para si mesmo é injusto com o próximo. Basicamente isso, gente. Então, a gente precisa entender o que é justiça, não pelo que a gente acha que é justiça, porque a justiça que o mundo vende, muitas vezes é injustiça. Basta ver como que o mundo está hoje, gente. Esses ativismos aí todo. As pessoas querem justiça para si, mas mas acaba se tornando injustiça para outros. Então, assim, a gente precisa entender a justiça por meio da palavra. Na palavra, o que é basicamente algo justo? Você punir o mal e honrar o bom. Basicamente. E a partir disso, a palavra vai mostrando aí para nós, por meio do testemunho, das leis, como que é o justo e o injusto, de acordo com aquele que criou todas as coisas. Então, gente, muitas vezes vai acontecer sim de exterminar um povo na história, vai acontecer, por quê? Porque no passado, lembra, a lei era na letra e o juízo era na lei. E o que que aconteceu? Se os israelitas tivessem cumprido a lei certinho, gente, eles iam ser um povo justo e exemplo para o mundo, exemplo de justiça. Por quê, gente? Porque quando o mal é punido, quem tem as ideias de fazer mal, teme. Por mais que a pessoa queira fazer ali na carne, mas ela vai ter medo de fazer. E aí não vai fazer. O castigo, a punição, visa isso. Mas o que que aconteceu? Injustiça. Como? Quem deveria fazer o correto, punir o mal, honrar o bom, não fez. Aí começou a hipocrisia. Eu faço mal, mas o meu mal ninguém pode saber. Mas aí eu puno o mal do outro. Esse é um tipo de hipocrisia. Os fariseus eram assim. Ou então, aquele lá faz o mal, mas ele é meu amigo, então ele eu ajudo. Agora aquele outro não é meu amigo, não. Então, eu vou aplicar a lei naquele outro lá. Parece algo que vocês estão aí vendo acontecendo? E o mundo vai caminhando dessa forma. Isso é injustiça. Mas a palavra veio para ensinar o que é justo. Se todo mundo seguisse direitinho,
Inclusive, gente, com os apedrejamentos também. Hoje não vale. A lei hoje de juízo não vale. Por quê? Porque as pessoas não têm capacidade de aplicar juízo porque elas mesmas são pecadoras. Quer ver o exemplo? Lembra quando o Messias fala assim: antes de tirar o cisco do olho do outro, tira a trave do teu. Isso daí é princípio da Torá, gente. Antes de você condenar, aplicar juízo, você tem que ser santo, você tem que dar o exemplo. Aí sim a justiça é feita e o bem prospera. Não adianta eu querer apedrejar lá a pessoa se eu também cometo pecado ali um monte. Não é justiça isso. E aí, com o Messias, o juízo final ficou por conta do próprio Altíssimo. Ninguém vai apedrejar ninguém, ninguém vai fazer. O que a gente faz é o quê? Alertar. Vai alertar, vai ser a atalaia da palavra. Como isso, gente, para o povo que se diz do Criador, o povo que se diz é, que diz que obedece os mandamentos. O outro povo que não tem lei, esses aí vão ser julgados sem lei, como o próprio Evangelho também fala. Entendeu? Então, assim, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. O que é a lei? Vamos supor, honra pai e mãe. A pessoa sabe que o certo é isso. Aí não tá honrando, tá fazendo coisa errada. Aí a gente vai lá, ó, tá errado aqui, tá errado acolá. Esses são os exemplos simples, tá, gente? Aí a pessoa que continuar na desobediência disso vai ser julgado conforme essa desobediência aí, porque sabia o que era bom e mesmo assim fez o errado. Agora, quem vive o mundo que não segue a lei, para mim, eu não tenho essa lei de honrar pai e mãe, nem sei, tal, tal. A pessoa vive na ignorância. Ela vai ser julgada sem lei. Ela vai ser julgada pela maldade do coração, das coisas que ela, de repente, vier fazer aí na vida dela. Entendeu, gente? É basicamente isso. Então, aqueles que dizem que guarda mandamento, aqueles que dizem que guarda a lei do Criador, porque, ai, gente, até nisso as pessoas estão fazendo uma confusão. Ai, porque a lei do Messias não é a mesma lei do Antigo Testamento. Quem disse? Cadê? De onde que tira essas ideias? Nada a ver, gente. O Novo Testamento está totalmente atrelado ao Antigo, e é isso que a gente vai ver hoje. Porque a partir do momento que a gente sabe que o Messias é filho do Altíssimo, quem é esse Altíssimo? E isso faz parte da fé. Porque no próprio Evangelho tá. Aquele que crê que o Messias é filho do Altíssimo, veio da parte do Altíssimo, se arrepender dos seus pecados, esse receberá a salvação. Agora, se a pessoa crê que ele é filho de uma divindade aí que a gente nem sabe quem é, será que está na fé verdadeira? Eles descolam a figura do Messias, do Salvador, da história dele. Como pode essa fé salvar alguém? Vira apenas mais uma fé onde as pessoas inventam uma salvação. Igual as outras aí, todo mundo, não tem? Todas as religiões fazem isso. Vira apenas mais uma, onde as pessoas fizeram uma fé para si mesmo. Não é a fé bíblica. A fé bíblica, ela é certinha. Ela tem começo, ela tem meio e tem fim. Assim como a Bíblia é. Tá certo, gente? Então, hoje a gente vai falar sobre o Filho do Altíssimo. Quem é esse Altíssimo? Vou dividir a tela aqui para vocês acompanharem os textos também. Vamos lá. Ok.
Então tá, primeiro eu peguei esse texto aqui, gente, de Lucas 1, a partir do 30. O mensageiro do Altíssimo, vale lembrar, gente, quem era Maria? Maria, ela era prima de quem? Lembra da Isabel? E a Isabel era filha de quem? Vocês lembram da Isabel? A Isabel, aqui ó, era esposa de quem? De Zacarias. E quem era Zacarias? Vocês lembram quem era Zacarias? Zacarias era um sacerdote. Um sacerdote do templo. Como é que vocês vão descolar a mãe do Messias, do povo judeu e da lei? Como vocês vão descolar a gente? Bom, mas vamos voltar para lá. Vamos voltar ali. Aqui, ó. Vamos pegar essa parte aqui. Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Elohim, vou usar essa palavra. Eis que engravidarás e dará à luz a um filho, a quem chamarás, e a roxa aqui, Jesus, é o nome, né, o nome que a gente que deram aí em português, mas a gente sabe que não é esse nome, tá bom, gente? O nome do Messias significa Yahweh salva, tá certo? Porque no hebraico os nomes eram dados pelo seu propósito, pelo seu significado, não é? Ah, botou o nome do filho lá de Icabode. Por quê? Porque foi-se a glória de Israel. E assim vai. As pessoas colocam o nome, colocavam o nome por conta do seu propósito. E a mesma coisa foi com o nome de Salvador, tá bom? Ele será grande e será chamado de quê, gente? Será chamado Filho do Altíssimo. Aqui a gente já sabe que ele seria chamado Filho do Altíssimo. Por que que é importante saber isso? Porque lá na frente, no ministério do Messias, o povo vai falar: olha, tu és verdadeiramente o Filho do Altíssimo. E também quando zombava dele, vai, desce da cruz se você é filho do Altíssimo. E tudo isso no meio dos judeus, gente. No meio do judeu. Então, que Altíssimo é esse? O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Pronto, aqui já. Cadê? Aqui, ó. O Senhor Deus, aqui Senhor Deus, a gente já sabe que o original aqui é Yahweh Elohim, né? Porque normalmente eles colocava Senhor no nome do Altíssimo e Elohim depois, isso no hebraico. Então, provavelmente aqui também foi assim. Então, Yahweh Elohim dará o trono de seu pai Davi. Então, qual que era, qual trono que o Messias ia ocupar? O trono de Davi. Davi é o quê? Onde está o testemunho de Davi? Na antiga aliança, não é? Será que Davi confirmou Moisés ou não? Confirmou, tá tudo lá escrito, né? Arca da Aliança, tudo lá trouxe a Arca da Aliança lá, quis fazer o templo, mas aí o Criador falou: não, você não vai fazer o templo, porque sua mão tá cheia de sangue. Salomão vai fazer o templo, e assim vai, esse é o testemunho. Será que eles têm nada a ver com Moisés? Como é que é essa história aí? Entendeu, gente? Olha só como é uma coisa simples. Por que que essas pessoas estão inventando coisas além da imaginação, ainda como se fosse a verdade? A única coisa, gente, assim, que me vem à mente, esse tipo de, de apostasia, digamos assim, é aquela passagem que fala que o Criador enviaria o espírito do erro, a operação do erro, para que as pessoas creiam realmente na mentira.
Porque a gente vê que a pessoa realmente acredita que aquilo seja verdade, sendo que todos os fatos, o testemunho, a história, mostra que não tem nem cabimento pensar nessa possibilidade. É uma operação do erro mesmo, para que creiam na mentira, porque não tiveram amor pela verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Porque a partir do momento que eu falo que o Criador é injusto, mal, o diabo, será que eu estou praticando justiça ou injustiça? Percebe, gente? Vocês não têm noção de quanto isso assim é uma blasfêmia que nem o diabo chegou a esse ponto. Os demônios conhecem o Altíssimo e têm temor. Temem e tremem, como diz a palavra. Ele reinará, ó, aqui, ó. Ele reinará, vou marcar aqui. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Quem era Jacó? Jacó era filho de Isaac e Rebeca, né? Isaac e Rebeca era filho de quem? Abraão, não era? Depois de Jacó, veio as 12 tribos. E das 12 tribos, saiu Moisés. Não foi? Tem como descolar esse testemunho do Messias, gente? Que Messias é esse que eles estão descolando da história deles? Ah, o pai de Jesus não é o Deus do Antigo Testamento, é quem então? Enfim, gente, aqui tá, aqui ó, essa outra parte aqui, ó. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Que Deus é esse? Será que Maria, ela sabia que esse Deus era o mesmo Deus dos antepassados dela? Ou ela sabia que era um Deus desconhecido que ela nunca ouviu falar, gente? Eu sei que traz confusão e alimenta a heresia em relação a Deus desconhecido. Sabe o que é? É quando Paulo vai lá para a Grécia, vou até fazer essa observação aí. Desconhecido. Paulo vai lá para Atenas, aqui. E aí, o que acontece? Eu vou acrescentar isso daqui para ficar bem claro, gente, porque as pessoas interpretam as escrituras de um jeito todo errado e aí nasce um monte de abominação, tá bom? O que aconteceu? Paulo foi discursar lá no Areópago, para gente que vivia na ignorância, para gente que acreditava em Zeus, em dessas divindades, tudo aí que a gente sabe que tem, certo? Era nisso que eles acreditavam. E aí, cada deus lá tinha um nome, né? Os deuses dos gregos tinham nomes, vários deuses. Como hoje tem, a mesma coisa tem hoje, gente, na igreja de Roma, né? Tem o santo padroeiro disso, o santo padroeiro daquilo, a santa padroeira disso. Gente, essas coisas é a mesma coisa que tinha em Roma, mas era com o nome dos deuses antigos. Depois eles só trocaram. Mas era a mesma coisa, a mesma disposição do coração. Isso daí é para vocês aprenderem a se projetar no povo daquela época. Não achasse, naquela época era estranho, era desse jeito, eles adoravam esses deuses. Não, não era nada estranho, porque hoje o povo faz a mesma coisa, só trocou os nomes. Tá certo, gente? Só trocou os nomes da divindade. Mas a inclinação é a mesma coisa.
é o padroeiro disso, é o São Jerônimo daquilo, é o São não sei o que lá, é o São que é a mesma coisa era no passado. Todo mundo tinha um santo de alguma coisa, um deus de alguma coisa. Dá para entender isso? Aí Paulo vai usar um exemplo para explicar para eles. Aí, ó, vou ler. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: Caros atenienses, percebo que, sob todos os aspectos, sois muitíssimos religiosos, né? Porque tinha Deus de tudo. Pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a inscrição, com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ponto. Aí aqui a gente vai aprender a interpretar a palavra do jeito correto, tá bom? Que Deus desconhecido é esse? É o Deus desconhecido dos pagãos, é o Deus desconhecido dos gregos, porque tinha vários tipos de deuses lá, vários nomes, mas eles não conheciam o Deus dos hebreus, entendeu? Ele não conhecia o Deus revelado dos hebreus. E aí Paulo usou como exemplo: eis que encontrei a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Aí por isso que Paulo vai falar: ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. Deu para entender, gente, isso daqui? Era um Deus que eles desconheciam. Paulo usou isso e falou assim: ó, o Deus que vocês desconhecem, mas vocês também adoram aqui, ó, tá prestando culto na ignorância. É esse que eu vou mostrar para vocês. Gente, lembra, Paulo era inteligentíssimo. A fé é na inteligência, não é na ignorância. A fé não é na superstição. A fé verdadeira não é nessas coisas. A fé é no discernimento, é na inteligência. E aí ele vai explicar aqui maravilhosamente a natureza do Altíssimo. O Elohim que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez o Criador todas as raças. Olha ele aqui já citando o testemunho de Adão. Quem escreveu o Pentateuco, que tem o testemunho de Adão e Eva? Quem escreveu? Moisés. Será que Paulo, quando ele escreve nas cartas dele, ele fala que Moisés era do diabo? Ele fala que a lei era do diabo? Ele mesmo usava a lei para explicar as coisas para as pessoas, gente. Para os judeus lá naquela época. Tem que aprender a interpretar as coisas da forma mais simples possível, porque é o que está aqui, gente. Parar de complicar as coisas para se acomodar à própria injustiça, o coração perverso, o mal, que fala que os outros, que o Criador que é mal. A pessoa que é mal sabe a podridão que está saindo da própria boca para falar uma asneira dessa. A gente fica até indignado com isso. Bom, e aí ele continua aqui num discurso maravilhoso para os atenienses que já eram sábios e inteligentes, segundo as coisas terrenas. Os grandes filósofos e pensadores em relação à vida vieram aí dos gregos. Entendeu, gente? Então vamos voltar para lá. Filho de Deus, vamos continuar aqui. Filho de Deus. Ok. Então a gente vem aqui, ó, a gente vai ter essa parte também é, que ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco é o Al, Aman, Amano Al. Al, é a partícula se referindo à divindade. Aqui um outro exemplo. Quando o Messias foi ser tentado no deserto.
Até o diabo sabe que ele é filho do Altíssimo, gente. Mas esses hereges não sabem. Ó, o que que aconteceu aqui? Onde a gente faz as relações. O Messias foi levado para ser tentado. E aí, o que que aconteceu? O tentador, o diabo, chegou para o Messias e falou: Se tu és o filho do Altíssimo, manda que estas pedras se tornem pães. E aí o Messias respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yahweh. Vamos ver isso aqui na antiga aliança. Nem só de pão. Onde que está isso, gente? Vamos ver aqui. Na Torá, ó, Pentateuco é a Torá, tá? Vamos ver onde que tá? Aqui. Achamos. Torá, Deuteronômio, vamos ver na King James, tá? Peraí, aqui. Deuteronômio faz parte da Torá. Vamos ver o que está escrito? Ele te humilhou, fez que sentisses fome. Peraí. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecias, para mostrar o quê? Que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Yahweh. Vamos pegar a mais aqui com Strong. Aqui, não, vamos com Strong e com explicações, para a gente ver o tetragrama lindão aqui. Ok. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu... Aqui, gente, é referência perfeita ali, ó, para a situação do Messias na tentação. Ele não foi levado ao deserto? Teve fome aqui? E aí o Messias respondeu o diabo com a palavra de Deuteronômio aqui, ó, que só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Yahuwah viverá o homem. Aqui, ó. Ó o tetragrama aqui, ó. Será que o Messias está usando a palavra de quem? Da cabeça dele? Ou das escrituras? Ou da Torá? Tá vendo, gente? Que coisa. O próprio Messias falou: Eu não falo de mim mesmo, eu vim falar da parte do meu Pai que me enviou aqui, o Deus da antiga aliança. Vamos voltar para lá. Ok. Vamos de novo para lá. Filho de Deus. Peraí. Ok. Então, o próprio diabo falou: se tu és filho de Yahweh, se tu és filho da divindade da antiga aliança, manda que essas pedras se tornem pão. E o Messias falou: não, nem só está escrito. Messias falou: está escrito. Quando ele fala está escrito aonde, gente? Na lei, na Torá. O que mais? Vamos ver mais. Peraí, tá. Vamos ver outro. Aqui, se tu és filho, outro aqui do diabo. Se tu és filho de Yahweh, se tu és filho do Altíssimo, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ó, até o diabo sabe, ó, gente, até o diabo sabe Bíblia. Usa Bíblia para enganar. Por isso que esse povo fala que é crente, mas está usando Bíblia para enganar as pessoas. Só que enganando, sendo que a própria pessoa está crendo na mentira. Incrível. Então, ó, é, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão.
susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Onde que está escrito isso, gente? Na cabeça do diabo? Ou na palavra? Ou na antiga aliança? Vamos ver? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Vamos lá. Ordens a teu respeito. Vamos lá. Aqui. Está em Salmo 91:11. Porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Ok? Salmos. E aí, o que Messias falou? O que o nosso Salvador falou? Também está escrito: não tentarás Yahweh, o teu Elohim. Está escrito aonde? Gente, vamos ver? Onde? Vamos ver onde o Messias falou que está escrito? Não tentarás. Vamos ver. Deuteronômio 6:16. Está escrito na Torá. Será que o Messias, ele está falando da parte de quem? Não tentarás Yahweh, olha aqui o tetagrama, teu Elohim. Está escrito na Torá. O Messias usou aqui, gente. Ok? Certinho? Quem que é a divindade do Messias? Vamos voltar para lá. A divindade do Messias é um da cabeça dele? Ou é a divindade da Torá? Vamos de novo. Aqui, Filho de Deus. Ok, na nova aliança. Ok, vamos ver outro. Esse daqui, ó. Quando ele anda sobre as águas, né? Aí os próprios discípulos exclamaram: verdadeiramente, tu és filho do Altíssimo. Povo, os judeus israelitas que estavam lá. Eles confirmaram a palavra, a palavra a qual eles já estavam acostumados a ouvir nas sinagogas. Quer ver, gente? Quer ver? Moisés, sinagogas. Olha o que está escrito em Atos. Porque desde os tempos antigos, Moisés. Eu não sei como é que tira isso aqui, gente. Ah, tá. Aqui. Moisés é pregado em todas as cidades, como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Tá vendo? Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas todos os dias de sábado. Era isso que os israelitas aprendiam quando eles iam para as sinagogas no sábado. Eles aprendiam Moisés, eles aprendiam Salmo, eles aprendiam tudo que está escrito na antiga aliança. O que mais, gente? Vamos lá de novo. Filho de Deus. Será que o Deus aqui, o pai desse Messias da nova aliança, do Evangelho, é quem? É a mesma divindade da Torá ou não? Vamos ver mais aqui. Tem vários, né, gente? Eu vou pegar aqui os mais interessantes para a gente explicar.
Aqui, ó, na introdução do Evangelho de Marcos, princípio do Evangelho do Messias, Salvador, Filho do Altíssimo, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que eu envio meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz que clama do deserto. Aqui já se referindo, né, a João Batista. Mas será que aqui, ó, essas pessoas acreditavam na antiga aliança ou não? Será que o Messias está relacionado com a antiga aliança ou não? Tá vendo, gente, que coisa estranha? Ter que explicar o óbvio. Olha aqui mais um. Ah, já li esse, né? Tá. Ele receberá o trono de Davi. A genealogia, né? Tem a genealogia também. Tá louco, gente. Que coisa mais louca. Pessoas quererem descolar o Salvador do Evangelho da história dele. Bom, tem um monte aqui, tá vendo, gente? É tanta coisa. Aqui, ó, o próprio Messias falou. Yahushua ouviu que haviam expulsado e quando encontrou disse: Você acredita no Filho do Altíssimo? Aí o homem respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E o Messias assegurou: Tu está vendo, é este que fala. O próprio Messias confirmou que ele era filho do Altíssimo. Que Altíssimo, gente? Que divindade é essa? Aí o povo fica falando que não, o pai de Jesus era outro, não é o mesmo da Torá. Olha só que loucura. Que a lei, que quando Jesus aqui fala de lei, não é a Torá. Gente, todo tempo aqui a lei, ele faz referência aos escritos. Quer ver? Vamos ver outras coisas aqui. É, quando o Messias era menino, cadê? Vamos ver quando ele era menino. Ali, ó. É, crescia em sabedoria. Crescia em sabedoria. Que depois de cumprido tudo quanto era regido pela lei do Senhor, qual que é a lei do Senhor? Qual que é a lei do Senhor? Torá. Cumprido o quê? Cumprido as coisas aqui, ó, do da lei que tinha que, né, tinha que passar pela circuncisão e tudo mais. Aí aqui, ó, e o menino crescia, ó, e o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria e a graça de Yahua permanecia sobre ele. Todos os seus pais vigiavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Onde está escrito a festa da Pessa? Na Torá. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos 12 anos de idade, eles subiram à festa, de acordo com a tradição. Tradição de quê? Da Torá. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram para Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, acharam acharam no templo, na companhia, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Qual templo o Salvador estava quando ele era menino? No templo de quem? No templo do Deus desconhecido, da própria cabeça? Como é que é? Ou ele estava no templo do Altíssimo, de acordo com a Torá?
Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Inteligência. Gente, o espírito do Altíssimo, ele vem para dar inteligência para a pessoa. Se a pessoa está muito na ignorância e ainda com soberba junto, já sabe. Aí, gente, o que que aconteceu? Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu, filho, por que agistes assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos à tua procura. Então ele perguntou, por que me procuráveis? Como não sabias que era meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu pai? Quem é o pai de Salvador? Ele estava no templo, com os mestres do templo, tratando dos negócios do pai dele. Quem é o pai do Messias? Tá vendo, gente? É tão difícil, né, a gente ter que explicar algo que tá óbvio, não é? Que mais? Vamos continuar aqui, Moisés. Ah, tá, vamos lá. Emaús, Emaús. Estrada de Emaús, quando o Messias já tinha ressuscitado. Olha só que interessante também essa história. É, naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos, né? Tudo que tinha acontecido, o, o, a crucificação do Messias, né? Todas aquelas coisas. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Yahusha, Salvador, ele se chama Salvador, salvação, Yarro salva, se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? O que, que eles estão falando aqui em linguagem que o povo entende? Será que você é o único que está aqui que não sabe o que, que aconteceu aqui nesses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a explanar. Ora, o que ocorreu a Yahushua o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante do Altíssimo e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Yahusha. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então, lhes admoestou Yahusha: Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam de vós. Uau! Olha isso, gente. Lento, tolos de entendimento e lentos de coração, para quê? Para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Que profetas? Profetas de onde? Da cabeça dele ou da antiga aliança? Ora, não era imprescindível que o Messias padecesse para entrar na sua glória? Agora vamos. Agora que é uma delícia, gente. Então,
iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Pronto. Onde foi que o Salvador usou como referência para falar a respeito dele mesmo, da cabeça dele, ou da Torá, dos escritos de Moisés? Hein, gente? Será que o Messias é filho de quem? Do Altíssimo ou do diabo? E aqui eu mostro, né, como eu já mostrei para vocês lá no outro vídeo, uma parte que uma das partes que o Messias apresentou para os caminhantes de Esaú foi esse. Pera aí. Semelhante. Aqui, gente, no caso, o sentido de profeta aqui, tá? Antes que alguém possa questionar alguma coisa, não tá falando que o Messias é só um profeta igual todos, não. Tá bom? É preciso ter isso em mente. Aqui, profeta no sentido de revelar a palavra de Yahweh. O Messias veio para revelar a palavra de Yahweh. Do mesmo jeito que o Messias também é mensageiro e o povo confunde mensageiro com anjo e faz outras heresias aí. Ai, o Messias era um anjo. Por quê? Porque o anjo é mensageiro, aí acha que o Messias era anjo. Não, ele era um mensageiro de Yahweh. Mas não esse anjo ser criado como as pessoas começam a criar heresia, tá vendo, gente? Como as pessoas não compreendem com o entendimento e aí começa a criar um monte de heresia. O que Moisés falou que o Messias provavelmente mostrou para os caminhantes de Emaús? Esse daqui, ó. Yahweh, teu Elohim, que lá no grego tá o Senhor teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti e teus irmãos, semelhante a mim. A ele, a ele ouvirás. Moisés mandou aqui, ó, palavra profética. Yahweh suscitará um profeta semelhante a mim. Os profetas, os outros profetas eram semelhantes a Moisés? Não, por quê? Porque Moisés deu ali a lei, a revelação do Criador. Os outros profetas, eles estavam falando a palavra do Criador, mas ainda assim ele não foi semelhante a Moisés, porque Moisés é que iniciou ali o testemunho da antiga aliança, e o Messias iniciou o testemunho da nova aliança, entendeu? Os profetas, os outros profetas, eles apontavam para o Messias. E Moisés falou, semelhante a mim, a ele ouvirás. O que a gente tem que aprender aqui que o Messias também falou? Se vós cresceis em Moisés, creriam em mim. Porque, ó, lá eles liam toda vez Moisés, eles liam na sinagoga. Eles sabiam dessa profecia. Eles sabiam disso. E mesmo assim, quando viram ali o Messias semelhante a Moisés, trazendo a revelação da vida eterna, eles não o ouviram, eles não o aceitaram. Por isso que o Messias falou aquilo. Se vocês não crêem aqui, ó, nas palavras de Moisés, como que vocês vão crer em mim? Porque de mim falou ele. Tá entendendo, gente? É isso. E do mesmo jeito que aqui ó, os religiosos, os crentes dessa época, era cego para a verdade, da mesma forma hoje, gente, as pessoas são cegas aqui para a palavra. Por isso que fala essas heresias cabeludas aí. Tá certo? Bom, acho que tá bom, né, gente? Deu para ver aí. Tem tanta coisa que cola o Messias na Torá aqui, e a gente ia gastar aqui um tempão de tempo só lendo isso. Então, assim, o que
acontece? As pessoas não amam a justiça do Altíssimo, as pessoas não amam a palavra do Altíssimo, as pessoas não amam o Criador, não conhecem o Criador. E por isso falam essas coisas. Quem conhece o Altíssimo, principalmente quem teve o Criador maravilhoso revelado pelo Espírito Santo, gente, vai ler a Torá e vai enxergar a glória, a justiça, vai enxergar assim a beleza, a grandeza do Criador. Vai conseguir enxergar isso. A justiça, como ele era bom, como a justiça dele, como a Torá, com todas as leis, os mandamentos, os preceitos, era para ajudar as pessoas, era para que as pessoas pudessem viver uma vida justa, tirando do meio o mal, a maldade. Quem tem o Espírito Santo guiando enxerga isso. Agora, quem não tem, gente, vai falar que o Deus da antiga aliança é o diabo. Infelizmente, é essa, é essa a inclinação e a cegueira. Não enxerga a justiça do Altíssimo, não enxerga a glória do Altíssimo, não enxerga a benignidade nem o amor do Altíssimo na Torá nem na antiga aliança. É isso. E aí fica procurando pretexto, torcendo a palavra para transformar o que é justo em injusto, convertendo a justiça do Altíssimo em injustiça. Isso é fedorento, gente, é fedido, é nojento. É por isso que Jó vai falar, as palavras, os ouvidos provam as palavras, como a boca prova o alimento. Quando essas pessoas falam esse tipo de coisa, é como se estivesse comendo uma lavagem horrível, fedorenta, fétida, que dá ânsia de vômito. A gente ouve essas coisas e a sensação é essa. Sobe em cheiro podre nas nossas narinas. Agora, quem não está conseguindo discernir essas coisas, provavelmente é porque já está acostumado, né, com a lama, a lavagem, a comida dos porcos. E aí não sente a caatinga desse tipo de heresia. Entendeu, gente? Não são esses símbolos, não são esses termos que a gente costuma ler na Antiga Aliança? Quando fala que subiu em cheiro suave ao Altíssimo, é nesse sentido. Tá certo, gente? Bom, tá bom, né? Acho que tá bom. Continue lendo as escrituras. E aqueles, né, que realmente receberam da graça, vão enxergar, né? Vamos finalizar ali com essa mensagem aqui, ó. Espírito, operação do erro. Operação. Vamos finalizar com essa daqui. Aqui. Isso daqui trata exatamente do anomos. Quem é o anomos? Vou botar em grego aqui para vocês verem a palavra no grego. Ora, aqui. O anomos. Tá aqui, ó. Com efeito, o mistério de desprezo à lei, por que que eu traduzi aqui? Porque esse que é o sentido, gente. Esse é o sentido, tá? Lá nas outras traduções está iniquidade, a pessoa lê iniquidade e acha que é só alguém malzinho e pronto, mas não. No grego ele fala bem o que é, ó. O mistério, mysterion, da anomia. O que é anomia? Sem lei. Sem. Nomia, lei. Sem lei. Quem não tem lei, despreza a lei. Já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será revelado quem? Aqui, ó. Será revelado o sem lei, o anomos. Aí, ó. Anomos. Será revelado. A quem o Salvador e a Ruxa matará com o sopro de sua boca e o destruirá
pela manifestação da sua vida. Pronto. Quem é que o Messias vai destruir? O Anônimos, o sem lei, o que não tem lei para cumprir, o que fala que a divindade da Torá é o diabo, esse daí que vai destruir. Porque a pessoa não gosta da Torá, a pessoa não se sujeita aos princípios bíblicos. É isso, gente. Se vocês acham que ser mal é só cometer esses crimes aí, vocês precisam estudar mais a palavra. Porque se o Messias fosse destruir só quem comete esses crimes aí, ia sobrar muita gente, né, no caminho largo. Só o fato da gente cometer injustiça, gente, o Criador já nos tem por ímpio. Porque a gente não compreende a justiça do Altíssimo. E quando a gente não compreende a justiça, a gente inevitavelmente comete injustiças e leva muitos para o erro. Mesmo que a gente tenha, ai, mas a minha intenção é boa, meu coração é bom, eu fiz na boa intenção. Tá, vai lá ver o que aconteceu com as pessoas que tiveram boa intenção e desobedeceram a lei. O Criador matou, né? Aí vão falar que matou porque é o diabo, porque não entende da justiça do Altíssimo e nem da misericórdia. Aí vem, ora, o aparecimento do iníquo, que aqui é o Anônimos, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, ó. Prodígios da mentira. A pessoa vai mentir ali em relação à palavra. E com todo engano de injustiça. Tá vendo? Injustiça? Citando passagem bíblica, torcendo o testemunho para imputar pecado, para imputar crime ao Altíssimo, por causa da própria mente corrupta. Gente, as pessoas imputando, né, coisas absurdas ao Criador da própria cabeça delas. Elas, ó, tá vendo que isso daqui que tá escrito? Isso daqui é isso. E aí a própria pessoa chega a uma conclusão e imputa essa corrupção ao Criador, sendo que o testemunho não trata nada disso. É terrível, gente, é terrível. Vamos voltar lá para King James para ficar aqui mais fácil de ver. Então, o que aconteceu aqui, ó? E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, tá vendo? Eles rejeitaram o amor da verdade. Eles rejeitaram a justiça do Criador, que ele foi manifesto lá na Torá, que os poderia salvar. E aí, o que acontece? É por este motivo que o Altíssimo lhes envia uma espécie de poder sedutor para que creiam na mentira. Tá vendo as pessoas acreditando nessas coisas, nessas injustiças, nessas abominações? Pois é. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Tá? Em outras traduções. Vamos ver aqui outras traduções. Peraí. Aqui, ó. Ai, 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 peraí, gente. Deixa eu sair desse modo aqui. Tá aqui, pronto. Olha só essas outras traduções. Aqui é melhor. Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiverem prazer na injustiça. E por injustiça, gente, tem tanta forma de injustiça. Injustiça é você considerar certo o errado e considerar o errado certo. Basicamente é isso. Tá certo? Bom, então vamos finalizar por aqui. Vocês viram aqui, ó, olha o perigo da pessoa querer interpretar a Bíblia aqui do jeito, de qualquer jeito. Olha o perigo.
Olha, porque uma coisa é a pessoa cometer injustiça para ela, na vida dela. Outra coisa é ela levar outros para o caminho de cegueira. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no abismo. Então, gente, vamos ter o temor, né? E aí, dever de casa para vocês. Pesquisem, vão lá ler, gente. Vai ler, ler, começa a ler a, o Pentateuco, lê, se pergunta para vocês mesmos se aquilo ali provém do diabo, porque quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, lá, inspirado pelo Criador lá, nos 40 dias, no tempo, nos tempos que ele ficou lá. Então, para pensar, vê se é coerente dizer que os escritos ali, Gênesis, a história de Abraão, a história, vê se é coerente dizer que aquilo ali foi o diabo que escreveu. Tá certo? Então é isso, gente. Vamos finalizar então por aqui. Um grande abraço aí para todos, que o Criador derrame do espírito dele aí sobre aqueles que ele está chamando, porque nós mesmos não temos capacidade de fazer as pessoas crerem. É só o espírito do Pai que abre os olhos. E aí, uma vez os olhos abertos, as pessoas vão enxergar por elas mesmas. A única coisa que a gente faz é levantar a luz, levantar o candeeiro. E aí, quem tiver os olhos vão enxergar. Quem não tiver olho não vai enxergar. E não é a gente que vai dar vista às pessoas. Quem dá vista às pessoas é o próprio Criador. Tá certo, gente? Então, que o Criador possa aí dar vista, derramar do Espírito, abrir o entendimento, para que aqueles que eles têm trazido para ouvir aqui essas mensagens, aí possa compreender ainda mais, enxergar a glória do Altíssimo aí na palavra e no Filho dele, tá bom? É isso, um grande abraço, fiquem aí na paz de Yahweh, em nome de Yahusha. Tchau, tchau.